um trecho que a gente vai mostrar mais tarde, que Lula fala, inclusive tem causado muita polêmica sobre os traficantes. E aí ele explica que só existe traficante porque há demanda. Mas aí ele se expressa de uma maneira errônea e diz que os traficantes são vítimas também dos usuários. Algo mal colocado e que tem causado muita repercussão negativa, principalmente entre os partidos de direita. Aqui vale a gente também mostrar esse trecho. A gente tem esse trecho para mostrar nesse momento? Vamos lá, a gente vai mostrar agora para vocês entenderem o contexto da declaração. Dá para entender o que o presidente queria falar, mas ele se expressou muito mal e precisa ser criticado. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. A cena política brasileira reverbera com intensidade no momento em que Lula, presidente da República, pronuncia um dos discursos mais discutidos e controversos do país. Diante de câmeras, microfones e uma plateia atenta, articula uma frase que imediatamente ganha destaque nos noticiários e nas redes sociais de toda a nação. Traficantes também são vítimas do usuário. O impacto dessas palavras não permanece restrito ao círculo político. Alcança estudiosos, juristas, policiais e cidadãos comuns, provocando debates candentes sobre a natureza do tráfico de drogas e a arquitetura do crime organizado no Brasil. O contexto da declaração remete a uma preocupação estrutural. O país acompanha há décadas o crescimento vertiginoso do narcotráfico, a escalada da violência urbana e o endurecimento das fronteiras entre o que é delinquente e o que é vítima. Ao longo dos anos, a criminalidade se alastra, incrementando estatísticas de homicídios, desaparecimentos e encarceramento, enquanto comunidades inteiras se adaptam ou resistem aos meandros impostos por facções e milícias. Lula, ao trazer essa reflexão à tona, coloca na mesa a complexidade das relações entre consumidores e vendedores de substâncias ilícitas, desafiando a percepção tradicional de culpabilidade e responsabilidade. O discurso não emerge no vazio. Surge num Brasil marcado por episódios históricos emblemáticos do crime. A ascensão do Comando Vermelho, as guerras nas favelas cariocas, a expansão do primeiro comando da capital e a evolução da violência em centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro. Em cada capítulo dessa história, observa-se o papel multifacetado de jovens recrutados pelas facções, ora como autores de crimes, ora como pessoas forçadas a sobreviver em um sistema hostil, muitas vezes vítimas de abandono social e poucas opções legítimas de subsistência. O pronunciamento presidencial, portanto, ecoa em meio a uma conjuntura em que políticas públicas buscam soluções para o impasse da segurança, contemplando alternativas como a descriminalização de drogas, o fortalecimento da educação e programas sociais, além da reforma do sistema prisional. A fala impulsiona o questionamento: quantas vidas realmente se perdem no ciclo do mercado de drogas? Como distinguir vítimas de algozes diante das múltiplas nuances do cotidiano periférico brasileiro? Ao estabelecer traficantes como vítimas do usuário, o presidente sugere que o mercado de drogas é movido tanto pela demanda quanto pela oferta. Os jovens aliciados para o tráfico, frequentemente oriundos de contextos vulneráveis,
se tornam elementos de uma engrenagem maior, impulsionados pelo consumo, pela pobreza e pelos dilemas sociais. Essa perspectiva desafia não apenas o senso comum, mas também operadores da justiça, cientistas políticos e agentes públicos, convocando a sociedade a um debate mais profundo sobre a origem e perpetuação do crime. A repercussão midiática é imediata. Veículos de comunicação destacam trechos do discurso, enquanto opiniões se dividem. Para alguns, a frase humaniza o drama vivido por milhares de jovens em áreas de risco. Para outros, representa um perigoso relativismo que poderia minimizar a gravidade dos delitos e enfraquecer a resposta estatal ao crime. O embate se acirra nos espaços virtuais, nos programas televisivos, nos debates acadêmicos, pois o tema do tráfico e da criminalidade brasileira nunca foi simples. A fala presidencial coloca luz sobre uma face pouco explorada do fenômeno. Outros líderes políticos se manifestam. Alguns reafirmam a necessidade de combater o tráfico com mão firme. Outros sugerem políticas mais abrangentes que ataquem o problema social pela raiz. Especialistas em segurança, sociólogos e juristas contribuem com análises sobre o papel do usuário, a lógica do encarceramento e o impacto das drogas na construção do crime brasileiro. A discussão ganha corpo em projetos legislativos, audiências públicas e nas redes sociais, onde o termo vítima aplicado ao traficante gera milhares de interações e comentários. A evolução do crime no Brasil, como demonstram estudos recentes, revela tendências preocupantes. As facções se expandem para além das fronteiras nacionais, aproveitam lacunas de políticas sociais e se adaptam a novas modalidades de delito, como cybercrimes e tráfico de armas. O país figura entre os que mais apresentam atividades do crime organizado nas Américas, com redes que entrelaçam tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e violência sistematizada. Ao mesmo tempo, iniciativas de reinserção social e redução de danos tentam romper o ciclo de reincidência e vulnerabilidade, mostrando que enfrentar o crime exige estratégias que vão além da repressão policial tradicional. A fala de Lula, portanto, não apenas revela um olhar crítico sobre o papel do traficante diante do usuário, também convida o Brasil a revisitar os conceitos de justiça, responsabilidade e empatia. Os caminhos para enfrentar as raízes da criminalidade passam pelo reconhecimento das múltiplas vítimas desse sistema, famílias inteiras, comunidades inteiras e o próprio Estado em busca de respostas mais humanas e eficazes para um problema que persiste no cotidiano nacional. Ao finalizar este capítulo, destaca-se a complexidade e o potencial transformador da fala presidencial. O Brasil, diante do desafio do crime organizado e da violência urbana, é chamado a repensar seus paradigmas sobre culpabilidade e vítimas. As palavras de Lula repercutem intensamente, colidindo com expectativas e crenças profundamente arraigadas sobre segurança pública. Logo após o discurso, figuras políticas da oposição, especialistas em criminologia e grande parte da mídia se posicionam de maneira crítica. Muitos acusam o presidente de suavizar o papel dos traficantes ou de relativizar a gravidade do tráfico de drogas no país. Um crime que, segundo a opinião pública, está no epicentro da violência urbana brasileira. Os principais meios de comunicação destacam opiniões divergentes. Editoriais apontam que, no Brasil, o tráfico é uma das forças motrizes de homicídios, roubos e sequestros, espalhando medo e insegurança por toda parte. Críticos argumentam que as estruturas do narcotráfico aprofundam a percepção de impunidade e sobrecarregam o sistema judiciário.
Promotores e juízes enfatizam que, além de vítimas, muitos traficantes são autores e gestores da violência, comandando facções que impõem regras brutais a comunidades inteiras. Famílias dilaceradas por conflitos entre grupos armados denunciam que a violência urbana persiste apesar dos esforços estatais para combatê-la. A polêmica cresce à medida que entidades de direitos humanos e sociólogos apoiam parcialmente o raciocínio presidencial. Defendem que, na cadeia do tráfico, muitos jovens entram não por escolha, mas por falta de oportunidades e influência direta das dinâmicas de consumo. O fenômeno não é individual, mas estrutural. A desigualdade social, o desemprego, a educação precária e os fracassos dos programas governamentais perpetuam um sistema onde traficantes ocupam também o papel de vítimas, pressionados por facções, ameaças e a cultura da violência. No cotidiano das grandes cidades, o tráfico organiza territórios, controla o fluxo de armas e drogas e impõe um cotidiano de medo. Em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, favelas se tornam zonas de disputa entre milícias, facções e forças policiais. O crime violento cresce. Latrocínios, homicídios, extorsões e chacinas marcam registros oficiais. Pesquisa recente mostra que, no Brasil, o número de homicídios continua entre os maiores do mundo, com taxas alarmantes nas regiões Norte e Nordeste. Os traficantes, frequentemente ainda adolescentes ou jovens adultos, tornam-se agentes da violência, mas também alvos de execuções sumárias, perseguições e ciclos de vingança. Em meio a esse cenário de tensão, a discussão sobre o papel do usuário de drogas recebe nova atenção. Argumenta-se que o consumo, embora criminalizado em parte, alimenta o mercado clandestino e potencializa o poder dos grupos de tráfico. Usuários acabam sendo peça-chave na equação, pois sua demanda perpetua o ciclo de abastecimento ilegal. A crítica ao discurso presidencial se baseia nessa lógica. Ao abrandar o conceito de culpabilidade do traficante, corre-se o risco de obscurecer a responsabilidade individual dos usuários e dos gestores do tráfico, dificultando políticas de repressão e prevenção efetivas. O governo, por sua vez, destaca avanços em políticas sociais e programas de inclusão, justificando que quebrar o ciclo da criminalidade exige mais do que repressão policial. Aponta resultados em iniciativas como Bolsa Família, programas de educação integral e projetos de reinserção para jovens infratores. Ainda assim, a sensação de insegurança persiste e revela a diferença entre políticas públicas e sua implementação concreta nos territórios dominados pelo tráfico de drogas e pelo crime organizado. No ambiente acadêmico, a frase presidencial é discutida em seminários, artigos e palestras. Professores e pesquisadores analisam a evolução do crime violento, ressaltando como o Brasil, desde a década de 1980, sofre com mudanças nas estruturas criminais. O tráfico se reconfigura, passa a dominar rotas internacionais, articula-se com grupos transnacionais e adota tecnologia avançada para lavagem de dinheiro. Operações policiais de grande escala, como as da Polícia Federal nas fronteiras, tentam coibir o avanço do tráfico, mas nem sempre conseguem desalojar as redes de poder formadas por décadas de impunidade e corrupção. O impacto do discurso de Lula sobre traficantes gerou intensa controvérsia nacional. Após afirmar que os traficantes de drogas são vítimas dos usuários, a oposição política foi rápida e contundente em suas críticas. Segundo o levantamento realizado em outubro de 2025, cerca de 87% das publicações nas redes sociais comentando a declaração eram negativas, com apenas 13% positivas,
um reflexo do desgaste público para o presidente. Figuras como o governador Ronaldo Caiado reprovaram a fala, acusando Lula de defender explicitamente o traficante. Lideranças do Congresso também usaram o episódio para comparar Lula a outros líderes progressistas, criticados por suposta leniência com o crime. Diante da repercussão ruim, Lula se retratou, dizendo que a frase havia sido mal colocada e reafirmando sua posição clara contra traficantes e o crime organizado. Ao fundo desse debate está o panorama do crime violento no Brasil, principalmente o tráfico de drogas. Mesmo diante da queda dos homicídios para o menor nível em 11 anos, 21,2 casos por 100 mil habitantes em 2023, o tráfico segue como principal motor de violência nas periferias e grandes cidades. A expansão das facções criminosas, como o PCC e Comando Vermelho, impulsiona conflitos em territórios urbanos, alimenta guerras entre grupos armados e desafia o Estado com operações sofisticadas de lavagem de dinheiro e tráfico internacional. Dados do governo mostram que as apreensões de drogas bateram recordes, dobrando operações e resultando em perdas financeiras inéditas para as organizações criminosas. Cerca de 7 bilhões de reais em bens retirados apenas em 2024. O tráfico no Brasil não apenas fomenta a violência direta, também enfraquece políticas públicas e acirra o debate sobre repressão versus inclusão. No contexto pós-discurso, Lula reforçou o compromisso do governo com o combate rigoroso ao tráfico, elevando penas para integrantes de facções e criando mecanismos para sufocar o poder financeiro do crime, além de investir em inteligência policial e operações conjuntas entre estados e União. Mesmo assim, críticos apontam que narrativas políticas ambíguas podem enfraquecer o enfrentamento da criminalidade. Muitos acadêmicos, como o professor Renato Janine Ribeiro, consideram que frases que relativizam a culpabilidade de traficantes acabam servindo de munição para adversários e levantam dúvidas sobre qual modelo de segurança o governo defende a longo prazo. O tráfico de drogas, por sua vez, está diretamente associado à dinâmica da violência no Brasil. As rotas do narcotráfico atravessam fronteiras internacionais, abastecem mercados internos e mantêm uma lógica de recrutamento agressiva, especialmente entre populações jovens e vulneráveis. Estudos recentes apontam aumento recorde na produção e consumo de cocaína no país, chegando a 25 milhões de usuários em 2023. Frente a esse cenário, o Estado precisa caminhar não só pela repressão policial, mas também por políticas sociais, capazes de romper o ciclo de oferta e demanda que sustenta facções e milícias. No ápice da crise de segurança pública e intensificação dos debates políticos, a fala do presidente Lula atua como um catalisador inesperado. A controvérsia rapidamente se transforma em tema central dos telejornais, painéis parlamentares e plataformas digitais. Políticos da oposição fazem questão de explorar o episódio. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e potencial candidato de oposição, ressalta em suas redes sociais que o criminoso não é vítima, ele cria vítimas, ecoando o sentimento de parte significativa da sociedade urbana e expondo a polarização. O episódio é amplamente utilizado para enfraquecer a posição do governo na pauta da segurança e reabre velhas fissuras entre modelos punitivistas e abordagens mais humanizadas. A crítica à abordagem presidencial se mistura com alertas sobre os perigos de narrativas que possam, mesmo indiretamente,
aliviar o peso da culpabilidade de traficantes. Jornalistas, ex-ministros e pesquisadores destacam que, ao relativizar o papel das organizações criminosas, o discurso pode ser interpretado como sinal de complacência em um momento em que parte da população sente-se acuada pelo crescimento da influência das facções e milícias. A discussão pública se acirra. Mais de 16 milhões de menções nas redes sociais em menos de 2 semanas, a imensa maioria negativas, compõem o pior pico de menções negativas à presidência desde o início do mandato atual. Ao mesmo tempo, indicadores objetivos sobre crime apontam para um quadro grave, ainda que multifacetado. Segundo pesquisa Datafolha, cerca de 19% da população brasileira, aproximadamente 28,5 milhões de pessoas, já convivem cotidianamente com a presença de facções ou milícias em suas vizinhanças, um crescimento significativo sobre o ano anterior. Funcionando como verdadeiros estados paralelos, esses grupos impõem suas próprias regras, cobram taxas, controlam territórios e restringem a atuação do Estado em grandes regiões metropolitanas. Estima-se que o número total de organizações criminosas e milicianos ativos já ultrapassa 70, com múltiplas novas facções surgindo em 2024. O tráfico de drogas, epicentro dessa engrenagem, segue altamente lucrativo. Movimenta redes interestaduais e internacionais, domina cadeias de abastecimento e facilita a lavagem de dinheiro. Infiltra-se na política e até mesmo nas forças de segurança. A apreensão de drogas atinge marcas históricas. Em 2024, a Polícia Federal retirou cerca de 7 bilhões de reais em bens de organizações criminosas, além de apreender mais de 800 toneladas de entorpecentes. Todavia, analistas apontam que a repressão, apesar dos recordes, não consegue abalar o poder financeiro das facções que, diante da proibição, encontram sempre novas rotas e estratégias para se renovar e resistir às ofensivas estatais. O clima que se agrava à medida que pesquisadores e entidades de direitos humanos ressaltam os custos sociais da chamada guerra às drogas. O sistema carcerário brasileiro, já entre os maiores do mundo, tem mais de 1/3 de sua população encarcerada por crimes relacionados à lei de drogas, atingindo desproporcionalmente jovens, negros e periféricos, sem enfraquecer a atuação das grandes organizações. Estima-se que o país investe mais de 7 bilhões de reais por ano nessa repressão, sem impacto mensurável sobre a violência ou o número de usuários. Relatos de abusos policiais, execuções extrajudiciais e corrupção dentro das corporações mostram que, por vezes, o enfrentamento ao tráfico perpetua, ao invés de reduzir, ciclos de violência e impunidade social. Nesse ponto de virada, tanto o governo quanto a sociedade civil reconhecem que o debate sobre políticas de segurança precisa ir além do punitivismo. O reconhecimento dos traficantes como, ao mesmo tempo, agentes do crime e vítimas de circunstâncias sociais cria espaço para propostas de reforma legislativa, ampliação de políticas de inclusão, redução de danos e programas educativos voltados para as periferias. Líderes progressistas pedem a construção de uma política de drogas integrada, racional e baseada em dados, capaz de romper o ciclo vicioso entre pobreza, violência e encarceramento de massa. Nas horas e dias que sucederam o pronunciamento de Lula, o debate sobre tráfico de drogas e segurança pública atingiu seu ponto mais sensível. O presidente precisou se retratar, reconhecendo que a frase fora mal colocada e reafirmando, tanto nas redes sociais quanto em entrevistas, o compromisso do governo com o combate severo ao tráfico e ao crime organizado, destacando recordes em apreensões e operações policiais.
Dados mostram que só em 2024 o Brasil dobrou o número de operações contra facções criminosas e bateu resultados históricos em apreensões de drogas e bens, evidenciando uma ofensiva direta sobre a espinha dorsal dessas organizações. Porém, as consequências do episódio vão além da reação imediata. Parlamentares da oposição, como Sóstenes Cavalcanti, acusaram Lula de passar pano para o crime e de defender quem destrói famílias, utilizando intensamente a declaração para pressionar o Congresso em temas de segurança pública. O desgaste político foi mensurável. Pesquisas apontaram volume recorde de menções negativas nas redes sociais. Mais de 213 mil publicações impactaram cerca de 529 milhões de pessoas, sendo 87% críticas à fala presidencial. Na esfera institucional, o episódio alimentou discussões sobre o futuro das políticas brasileiras para drogas e segurança. Tribunais, ministérios e órgãos internacionais passaram a analisar alternativas de enfrentamento que combinam repressão, reinserção social e redução de danos. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, está cada vez mais envolvido na discussão sobre desencarceramento e descriminalização, o que provoca forte resistência de setores conservadores. Por outro lado, parte das entidades de direitos humanos e saúde pública propõe tratar o tema da dependência química em uma perspectiva clínica, deslocando o foco do enfrentamento policial para o acolhimento e o tratamento dos usuários. O impacto dessas políticas continua a dividir opiniões. Enquanto operações policiais intensificam a repressão, os crimes violentos ligados ao tráfico mantêm números elevados. As facções ampliam sua influência e consolidam territórios dominados pelo medo e pela exclusão. Líderes de comunidades relatam que os confrontos seguem presentes, com mortes, desaparecimentos e controle social cada vez mais rígido. O ciclo do crime organizado perpetua-se, sustentado tanto pela oferta quanto pela demanda e pelo fracasso de modelos puramente punitivos. O legado do discurso foi fazer da questão da segurança, das drogas e do papel dos traficantes um tema central e decisivo para o debate público e institucional. Lula, ao reconhecer o erro de comunicação, reafirma a disposição do governo em buscar soluções integradas. Aposta em reformas legislativas, potencializa a PEC da segurança pública, investe em inteligência e articulação entre estados e União. O episódio revela como falas presidenciais, mesmo retratadas, são capazes de reconfigurar agendas políticas e sociais, influenciar debates no judiciário, mobilizar lideranças comunitárias e pressionar a renovação das políticas de combate ao crime no Brasil. O Brasil está diante de escolhas: repetir estratégias excludentes e apenas punitivas, ou trilhar caminhos que combinem justiça, empatia e políticas públicas integradas. A controvérsia provocada por Lula não se limita a uma frase ou a um mês, mas permanece como convite à mudança estrutural. É preciso olhar para vítimas e para a complexidade da realidade brasileira, reconhecendo limites, fragilidades, potencialidades e a força das vozes que clamam por transformação. A insegurança não se combate apenas com polícia, leis e prisões. Demanda união social, compromisso com a verdade e coragem para romper paradigmas. É chegada a hora de cada espectador transformar indignação e reflexão em participação ativa. Procure saber mais sobre políticas públicas de drogas. Acompanhe e cobre de seus representantes um debate sério, baseado em dados e em experiências internacionais bem-sucedidas.
Participe de discussões em sua comunidade, apoie projetos de prevenção e recuperação, exija responsabilidade do poder público e abra-se a novas formas de construir segurança. O Brasil só superará o ciclo do medo e da violência se todos juntos exigirem soluções inteligentes, humanas e comprometidas com a justiça social. Reflita, debata, cobre, participe e faça parte da mudança que o país precisa.